Então é o seguinte, hoje a gente vai ver, pelo que parece na prova, que mais vai cair é eletroquímica. Então vamos nos fixar principalmente nessa parte de eletroquímica. Cálculo de pH, vou só fazer uma linha aqui para vocês verem como que calcula pH. Mas cálculo de pH, se for isso aqui, ele é bem tranquilo de fazer. O que seria o pH? O que seria o pH? O pH de uma substância, se a gente pudesse calcular. Ele é menos o logaritmo da concentração de H+. Basicamente isso aqui. Então, nesses casos aqui, a gente consegue ver, por exemplo, leite de vaca. Qual que é o pH do leite de vaca? pH do leite é menos o logaritmo. Então, leite de vaca aqui, ó, H+, tá vendo? 10 a -6. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente não coloca nenhum valor aqui na minha base do logaritmo, essa base equivale a 10. E sempre quando temos logaritmos de bases iguais, de base e logaritmando igual, por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui é igual a 1. Nesse caso, ele não é igual a 1. Por quê? Porque eu tenho um -6 aqui na frente. Mas nós temos uma regrinha no logaritmo. Então aqui não dá 1, mas nós temos uma regrinha no logaritmo. Quando eu tenho um caso assim, ó, b elevado a x, posso passar esse x para frente, ó, assim, entendeu? Posso fazer isso aqui. Então eu vou passar esse -6 para frente, que é o peteleco que a gente fala. Ah, dá o peteleco. Então, -6. Aí agora a gente cai naquilo que eu falei, ó. Base e logaritmando igual. Quando a base e o logaritmando são iguais, a gente pode cortar. Então a gente acha que o pH é 6. Em outras palavras, trocando por miúdos, o valor que a gente quer saber aqui do logaritmo é nada mais, nada menos do que esse valorzinho que está aqui em cima, ó. Então, o pH do leite da vaca é 6. O pH da água com gás é 4. O pH da água do mar é 8. Tá bom? Tá bom? Só que aqui nós temos Coca-Cola e clara de ovo. Percebe que aqui não é o H+, aqui é o OH. Então aqui é o seguinte, é o mesmo esquema, só que a gente vai achar esse valorzinho de 11. Vou até colocar aqui em laranja, e aqui é 6. Qual que é o pH? Isso aqui não é o pH deles, por quê? pH é a concentração de H+. E aqui nós temos OH-, nós não temos OH, não temos H+. Como que eu vou saber o pH? Eu vou fazer esse número 14 menos esse número. Lembrando que escala pH vai de 1 até 14. Então, eu subtraio 14. 14 menos 11, 3. 14 menos 6, 8. Então, aqui o nosso gabarito, o que tem o maior pH é a Coca-Cola. Então, o que não é correto afirmar? A primeira, água do mar tem pH POH6. Água do mar tem pOH6. Sim, essa aqui seria a resposta. Não, isso aqui é certa. Lembrando, qual a diferença de pOH para pH? É essa relação aqui, ó.
pH é 14 menos pOH. Então, jogou nessa relaçãozinha aqui, a gente encontra um ou outro. Acho que de pH é mais ou menos isso daqui que, que vai cair na prova, vamos dizer assim. Eu queria dar uma atençãozinha maior, como vão cair 5 questões sobre isso, sobre a parte de eletroquímica. Então, o que que é eletroquímica? Os desenhos que a gente vai ver de eletroquímica sempre são os seguintes. Eu tenho uma divisão aqui, ó, uma separação. Aqui eu coloco água, ó, água, e aqui água. E aqui no meio eu coloco uma coisinha que eu chamo de ponte salina, para trocar determinados íons. De um lado, aí eu coloco sal aqui, um determinado sal. De um lado vai o meu anodo, do outro lado vai o meu cátodo. De um lado vai ser corroído, do outro lado vai ser gerado. O exemplo mais comum disso vai ser entre o zinco, por exemplo, o zinco e o cobre. O zinco, ele perde. O zinco perde. O que perde, a gente chama de anodo ou ânodo. Ele é a parte negativa. O que ganha é o cátodo ou cátodo. Cátodo. Essa é a parte positiva. O que acontece é que aqui na água nós temos uma solução sulfato de zinco. E aqui nós temos sulfato de cobre. Então, o que acontece? Esse sulfato vai gerar íons aqui, 2 mais, cobre, 2 mais. O que vai acontecer é que essa parte de zinco vai se depositando na água e os elétrons vai passando por esse fio. Chegando aqui, o cobre que está na água vai entrando para o meu metal, ou seja, o cátodo cresce e o ânodo diminui. E como que a gente escreve isso? A gente escreve assim, ó, Zn zero Zn 2 mais, barra, barra, Cu 2 mais, barra, Cu zero. O que isso significa? Significa que nós temos o zinco, zinco zero, você viu esse zero? Significa metálico. Então, o zinco metálico vira zinco mais 2, ele perde 2 elétrons, e o cobre, que faltava elétrons, ele ganha 2 elétrons, se tornando cobre normal. O nome disso daqui é eletroquímica. Então, é assim que a gente vai calcular pilhas. Eu vou mostrar aqui uma questão de como que a gente vai calcular esse potencial que a gente fala. Tá bom? Dificuldade sobre isso? Lembra disso da aula? O que que você acha? Eu lembro disso daí na aula, mas assim, acho meio chatinho. Vamos dar uma olhada aqui. É, Tá, vamos lá. Uma coisa que é muito importante da gente saber é que, tá vendo essas reaçõezinhas aqui, ó? Cobre mais 2 elétrons vira cobre. Isso aqui
Então, isso aqui vai ter um nome. Isso aqui são semi-reações de redução. E esse valorzinho aqui é o nosso ah, potencial de redução. Então, isso aqui são as minhas semi-reações de redução. E o que eu vou querer fazer? Eu vou querer, Lana, juntar esses dois caras. Eu querer juntar esses dois caras para eu gerar aquilo, o meu valor que eu preciso ter. Para eu gerar minha reação final e o valor que a gente chama de potencial da pilha. Como que eu faço isso? Sempre quando eu tenho dois valores, ele vai nos dizer quem que tem maior capacidade de reduzir. Lembrando o que que é reduzir, eu posso oxidar, exemplo, cobre, vira cobre 2 mais. O que aconteceu com ele? Ele tinha um número menor e aumentou. Tá vendo? Foi de 0 para 2 mais. Então ele oxidou. Se for o caso contrário, ele for de 2 mais para 0, ele diminuiu o valor, a gente fala que ele reduziu. Tá bom? Então, oxidar é aumentar esse número, que a gente chama de NOx. Processo contrário é reduzir. Então, oxidou e reduziu. Então, esse númerozinho aqui representa a quão fácil ele oxida ou quão fácil ele reduz. Esse númerozinho aqui representa isso. Então, é o seguinte, como que vai ficar aqui minha... Isso aqui são semi-reações. Como que vai ficar minha reação total? Para descobrir minha reação total, o que que eu vou ter que fazer? Minha reação vai ficar o seguinte, eu tenho cobre mais prata, isso vai gerar a minha prata menos, minha prata mais e meu cobre zero. Tem que ficar isso aqui. Ou de alguma forma parecida. Como que eu vou transformar isso nisso? Para fazer isso, eu vou ter que, ó, vou ter que passar esse cara pro lado de lá, ó, porque eu quero que esse AG fique do lado esquerdo. Então, ó, a hora que eu vou ficar, só mostrar aqui, não sei se na prova ele vai cobrar assim, mas só para mostrar como que ficaria algo desse tipo. Eu vou trocar todo mundo de lugar, ó. Só que se eu troco de lugar, esse cara aqui eu também troco o sinal dele. Vai ficar menos 0,20 volts. Só que ele deixa de ser reduzir. Ele agora está falando de uma oxidação. O que que eu faço agora, Lana? Para finalizar, é só eu juntar. Só que para juntar eu tenho que corrigir uma coisinha. Aqui eu tenho dois elétrons e aqui eu tenho um. Para eu ter dois aqui, é só multiplicar, ó. Tem muito erro. E somo todo mundo. Então eu vou ficar com cobre mais duas pratas. ah, Isso que vai gerar duas pratas menos mais um cobre zero. E como que vai ficar o que eu quero saber, que é o potencial da pilha? Esse potencial é só eu somar esses valores. 0,34 menos 0,20. Potencial da pilha, 0,34 menos 0,20. 0,14 volts. Não precisava fazer isso. Outra forma de ver, Lana, se ele der esse mesmo valorzinho, ó, com uma bolinha, é só você fazer o maior menos o menor. Vai dar certo, tá? Então, esse valorzinho é o potencial padrão da minha pilha.
Falei bastante coisa, mas agora vamos para as alternativas. Letra A. O eletrodo de cobre é o anodo. Lembra, o anodo é o que estava em zero e oxida. Então, o que oxida é o anodo. O cobre é o contrário. O cobre estava em mais e se torna zero. Ele reduz. Então, o cobre é o cátodo, ou cátodo, né? O anodo é a prata. E a prata é um dos melhores. Geralmente, quando aparece prata, ela é o anodo. Então, falso. B. Na reação espontânea, a prata se oxida. Verdade, a prata é o anodo. E tem uma diferença que é interessante, que reação espontânea, X eletrólise, que é o que está lá na sua. Você colocou lá também, ó. Eletrólise. Qual a diferença? Se você pegar isso aqui e deixar um cobre ou uma prata, isso aqui sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque essa é a reação espontânea. Naturalmente isso acontece. Mas, se você colocar uma pilha, colocar uma bateria, ele vai fazer o caso contrário. É o que a gente chama de eletrólise, que é quando o elétron ele corre para o lado contrário. Ao invés de fazer aquilo que ele faria naturalmente, ele faz o contrário. Então, é o que a gente chama de eletrólise. Então, eletrólise é quando eu coloco uma pilha. Aí vai ter umas regrinhas para quando a gente fizer isso. Enfim, não vou se dá tempo de falar tudo. Ah, ó, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária para o seu, para o seu funcionamento. Ah, considere que é uma bateria construída pela associação de três pilhas em série de íon lítio na condição padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? É o seguinte, vocês não aprenderam isso ainda, então eu vou só ah, falar aqui. Sempre que tem associação em série, a gente soma a DDP da pilha. Então é o seguinte, como que a gente vai achar a DDP dela? DDP é aquilo que eu falei lá de cima, lembra? A gente sempre vai pegar o maior, que é esse cara aqui, ó, 0,54, menos o menor. Lembrando que o menor, porque ele é negativo. Então, lembra que nesse caso aqui, Lana, e Yuri também, quando for ver, nesse caso os dois são positivos e a resposta deu 0,14, porque a gente subtraiu. Nesse caso aqui, como esse é positivo e esse é negativo, menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai dar 3,59 volts. Aqui é mais simples, né? Porque como são 3, a gente multiplica esse valor por 3. Isso aqui vai dar 10,77. Então, vai servir para ligar um carrinho de controle remoto. Como que a gente faz isso? Soma esse, no caso, perdão, a gente subtrai esses valores, tá? É o maior menos o menor. Anota aí, é o maior menos o menor.
Pior que eu não fiz a lista, né? Mas eu vou mandar pra Yuri essas questões aqui. Vou separar e vou mandar pra ele. Seguinte, Enem Digital. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam com células galvânicas. Enfim, uma explicação grande. Pergunta que ele faz é: teoricamente, para que o carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha menor preço, a diferença de potencial mínimo em volts que ele deve superar é D. Então ele tem que superar a, essa DDP que será gerado por esses caras aqui. Qual que será a diferença de potencial gerada por esses caras? Lembra como que a gente calcula a diferença de potencial? É sempre o maior, que é esse cara aqui. Lembrando que é negativo, então o menor número negativo aqui, 0,23, é menor do que 0,40. Só que ele é negativo, então ele é maior do que esse. A lógica é o contrário, né? Então, para a gente calcular, a gente faz esse menos esse aqui. Quanto que isso aqui vai dar pra gente? Isso aqui vai dar 0,402 menos 0,230. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Isso aqui vai dar exatamente pra gente 0,172 volts. De forma bem tranquila, a gente marca aqui letra B. Essa parte de eletroquímica, ela não é tão difícil. Eu acho que a parte mais difícil é realmente eu acho que é a parte conceitual. A parte de conceitos são bem chatas o que pode ser cobrado. Eu copiei só. Mas a parte de cálculo é bem isso daqui. Então, ó, seguinte. Essa daqui, ó. Isso aqui é legal. Então, tentar botar um passo a passo do que a gente vai ter que fazer. Ele nos deu uma reação. Primeira coisa, a gente vai ver quem quer reduzir e quem quer oxidar. Como que eu vejo isso? Eu vou olhar esse valorzinho daqui, ó. O que tiver o maior valor quer reduzir, tá bom? Então, quem que tem o maior valor? Esse aqui. Os dois são negativos, então esse aqui é maior. Ou seja, o nosso chumbo, que é o Pb, ele quer reduzir. Ou seja, se ele quer reduzir, a gente vai escrever a nossa reação global que a gente fala com esse cara aqui na posição que já está. Quem eu vou ter que inverter é o cromo. Por quê? Se esse cara aqui vai reduzir, eu vou ficar assim, ó. Eu vou ter essa reação aqui. A única coisinha que eu tenho que tomar cuidado é com os valores aqui da frente. O que que eu tenho que saber? Eu tenho que deixar essa quantidade de elétrons igual nos dois lados. Para fazer isso, aqui eu vou multiplicar por 2 e aqui eu multiplico por 3. Tá bom? Para aqui ficar com 6 e aqui ficar com 6 bonitinho. Igual um sistema. Então eu vou ter dois cromos e três chumbos. Acabou. Essa aqui é a resposta da letra A. Não.
Beleza? Então, segundo, quem que é o catodo e quem é o anodo? Lembrem-se, catodo reduz, ou seja, ele aumenta de tamanho. Anodo ou ânodo oxida, ele diminui de tamanho. Então, quem que reduziu? Então, o chumbo foi de 2 mais para zero. O chumbo reduziu, então o chumbo é o catodo. Lembrando que chumbo é o Pb. E o último, a DDP da pilha é igual a 0,87. Os dois são o E de redução, então a gente faz o ΔE, que é o maior 0, menos o menor. Então, na verdade, a resposta é 0,61 volts. Isso aqui também está errado. Tem uma coisa que é o seguinte: ah, se esse valor aqui for positivo, como é o caso, nós temos uma reação espontânea. Se aparecer isso, eu comento mais. Se o valor desse negativo, por exemplo, isso aqui, significaria que aqui é uma eletrólise, que é quando eu coloco uma pilha para poder gerar energia ali dentro. Que não é o caso daquilo que a gente está trabalhando agora. Tá muito difícil até agora, Lana? Eu consegui. Então, tá bom. Show. Vamos fazer o mesmo passo a passo aqui, ó. Nos deu essa pilha. Então, o que que essa pilha diz pra gente? Ela diz o seguinte, que era um zinco, virou zinco metálico. Então, esse zinco foi de 2 mais para zero. Significa que esse zinco reduziu. Então, se ele reduziu, ele é o catodo. E esse alumínio oxidou, anodo. Tá? Já me deu uma informação muito importante sobre ele. Ah, então, ó, indique a alternativa que apresenta a. Peraí, indique a alternativa que apresenta a espécie química formada no catodo. Então, o que que é formado no catodo, Lana? Zinco metálico. A espécie formada no anodo, o que que é formado no anodo? Alumínio 3+. E a diferença de potencial desenvolvida na pilha. Diferença de potencial é, eu pego o maior, 0,76 negativo, menos o menor, né? Menos 0,1,66 menos 0,76. 0,9 volts. Resposta certa, então, pra gente aqui é a letra D de dado. Letra D de dado. Então, acho que de forma básica, em química, é isso aqui que ele deve cobrar. A gente viu pH, eu acho que a parte de eletroquímica é isso aqui que ele deve cobrar. A última, acho que isso aqui também é interessante de fazer. Ele pergunta qual que vai produzir a maior diferença de potencial. Então, aqui ele pede aqui, ó. Pergunta qual vai ser a maior diferença de potencial. Como que eu faço isso? A maior diferença de potencial vai ser com aquele que tiver o maior E0, que é o potencial de redução. Quem que é o maior E0? É o cobre, né?
0,34. Junto com o menor é zero. O maior é zero. Junto com o menor. Juntando esses dois, teremos o melhor. Então, o que que é o menor e zero? É o alumínio. Então, o par vai ser o cobre e o alumínio. Resposta certa, letra D. Entendeu? Então, é só mais um exemplo, essa parte de eletroquímica. Agora, deixa eu pegar aqui uma de eletrólise. Eletrólise. Exercício química. Isso aqui eu acho que é interessante. Hum, que é o seguinte. A cenário alternativa que apresenta a alternativa correta sobre eletrólise. Então ele diz o seguinte: a reação que ocorre no cátodo é a oxidação. Lembrando que no cátodo sempre ocorre a redução. No cátodo, redução. No anodo, perdão, não tá certo. No cátodo, redução, no anodo, oxidação. É assim que a gente faz. Lembra? Eu falei que no cátodo, só que aqui o cátodo e o anodo eles invertem. Enfim, é, eles invertem porque enquanto na reação espontânea é um negocinho assim, né? Sim, eu tenho um pedaço de metal, uma pilha, por exemplo. Enquanto no normal ele sai do anodo e vai ficar tudo assim, na eletrólise é o contrário. Na eletrólise a gente coloca uma pilha aqui no meio e faz com que saia desse lado e vem para cá. Eletrólise. Mas continua ocorrendo no caso da eletrólise. O zinco, por exemplo, que no primeiro caso, o zinco aqui é o anodo e aqui é o cátodo. Na eletrólise, isso alterna. O zinco se torna o cátodo e, por exemplo, o cobre se torna o anodo. Por quê? Porque o cobre vai oxidar, vai perder elétrons e o zinco vai ganhar elétrons. Então a situação altera. É mais ou menos assim. Então, o cátodo fornece elétrons aos cátions do eletrólito e tem sinal positivo. No caso, o cátodo, ele tem sinal negativo. No caso da eletrólise, confunde pra caramba, porque a gente fala bastante de eletroquímica. Quando chega a eletrólise, é o contrário. No caso aqui, o cátodo tem sinal negativo. E a alternativa certa é a D. O anodo recebe elétrons dos ânions do eletrólito e tem sinal positivo. Sim, é verdade. Os sinais permanecem iguais. Porém, o anodo vai ter sinal positivo, ele vai receber elétrons. É o contrário daquilo que a gente vê, né? Na eletrólise, a energia química é transformada em energia elétrica. Isso aqui é o contrário.
Na eletrólise, a energia elétrica se torna energia química. Ficou muito confuso essa parte de eletroquímica, de eletrólise? Mais ou menos. Vou ver se consigo mais uma questão aqui. Eu vou mandar mais um link para ver se a gente consegue fazer mais um pouquinho. Deixa eu ver se consigo pegar umas coisas aqui. Eu vou. Acho que dá tempo de fazer essa daqui, pelo menos. Então, ele nos dá aqui uma ilustração e fala um pouquinho sobre eletrólise. E aqui nós temos ah, dois anodos, tá vendo? E pergunta: no processo eletrolítico ilustrado, tem-se a seguinte reação global. Então, deu para a gente 6 reações e quer saber qual reação global nós temos aqui. O que está acontecendo? Está saindo os elétrons daqui e vindo para cá. É um catodo de carbono e um anodo de carbono. Os dois são carbonos. Só que o que está saindo? O que está sendo? Qual que está sendo o produto disso tudo? O produto está gerando gás H2 e gás Cl2, cloro e o nosso querido o gás cloro e o gás. Fugiu da cabeça o nome? O gás hidrogênio. Se essas são as duas produções, aqui a gente vai ficar com a alternativa, porque isso aqui é o que está sendo gerado, a gente chega à alternativa letra B, que é o quê? Eu tenho na solução aqui NaCl, que é o quê? É o sal de cozinha. E quando ele perde elétrons, ele solta o gás cloro. Ou esse gás cloro ele ganha elétrons e gera esse gás. É mais ou menos essa toda a ideia. E vai gerando o OH- sendo depositado. Então aqui seria a letra B. Com essa dica aqui que está saindo os gases.